Maravilhoso, maravilhosa, que bom te ter aqui. Hoje nós vamos falar especialmente da obra Cantos à Beira-Mar de Maria Firmina dos Reis, uma autora maranhense que por esse motivo deve ter uma expressividade bem grande no PAS 2026, tendo em vista que o PAS costuma privilegiar os autores, né, conhecidos como pratas da casa, aqueles que são locais, maranhenses. Eu acredito que essa obra, né, toda pode estar relacionada a vários aspectos, não somente a prova de linguagens, bem como a prova de humanas, né, tanto no aspecto mais geográfico da coisa, quanto mais histórico, porque há um diálogo muito forte em relação a essa obra, né, e essas demais áreas, belezinha? Vamos começar aqui analisando esse título já de cara, né, Cantos à Beira-Mar. Cantos remete a uma tradição literária, né, famosa. A gente pode lembrar de repente desde lá do período do trovadorismo, né, quando a poesia, né, tinha esse caráter cantado. Aristóteles, né, definiu lá há bastante tempo ainda, né, que a lírica tratava-se da palavra cantada e por esse motivo, ali, durante o período da Idade Média, ficou conhecido, né, fortemente por cantiga, né, relacionada ao cancioneiro, tradicionalmente na lírica portuguesa, né. Isso acontece porque os cantos, né, eles eram acompanhados por instrumentos de corda ou flauta, beleza? Então, a Maria Firmina dos Reis, como musicista que era, né, autora do hino em libertação aos escravos, aproveitou essa metáfora, né, dos cantos e acabou construindo aqui o título da sua obra, né? Essa outra parte, o A Beira-Mar, tem uma construção também bem interessante, tendo em vista que desde a dedicatória, né, dessa obra, ela diz assim, dedica para a mãe, e que aquele texto, né, a minha mavioso canto, dedico, né, a minha mãe. Então ela traz, né, esses cantos à beira-mar à minha mãe. Então ela traz essa dedicatória, né, mas também fazendo referência aí claramente à poesia, bem como aos lugares, né? Nós vamos falar aqui, vocês vão perceber que por se tratar de romantismo, traz características relacionadas ao nacionalismo e esses lugares trazem uma valorização muito ampla, né, da autora em relação à própria terra, seja São Luís do Maranhão, Guimarães, a capitania de Cumã, né, conhecida como Alcântara. Então, todos esses lugares são referenciados por essa autora aqui dentro da coletânea de Cantos à Beira-Mar, que reúne aí basicamente 54 poemas, né, e esses poemas todos são divididos em alguns grupos, né, didaticamente, para a gente poder orientar aqui o nosso estudo. Belezinha? Bom, então nós falaremos, antes de tudo, um pouco sobre essa questão das escolas literárias, a primeira, a segunda, a terceira fase do romantismo. A Maria Firmina dos Reis, cronologicamente, né, publica em 71, que faz referência à segunda fase, né, do movimento romântico, embora ela ainda resgate tradições relacionadas à primeira fase, ali da década de 30, bem como, né, antecipa questões relacionadas à década de 80, né, do condorerismo, a libertação dos escravizados, enfim, que aparece dentro do contexto dessa obra, né, poética, da lírica e não narrativa aqui neste caso, beleza? Então, o objetivo nosso nessa aula é compreender um pouquinho mais de quem foi Maria Firmina dos Reis e o que Maria Firmina dos Reis tem aí, né, de interessante para nós observarmos e levarmos em consideração para esta prova, né, que a gente vai fazer, que é a prova do PAS 2026, beleza? Quando a gente está falando desse movimento aqui, intitulado Romantismo, ele surge ali no século XIX, né, aqui no Brasil. É a publicação de uma obra chamada Suspiros Poéticos de Saudade, Gonçalves de Magalhães, e nasce, sobretudo, de um anseio de construir uma identidade nacional. Então, a gente pode, né, perceber de alguma maneira ou de outra que a Maria Firmina dos Reis, embora tardiamente, ela está aqui na região Nordeste, mais especificamente, né, em São Luís do Maranhão, em Guimarães ou então em Alcântara, né, ela também buscava esse fortalecimento da identidade nacional. Fortalecimento identidade nacional. Beleza? Bom, esse texto, de maneira geral, né, aliás, todos os textos, né, relacionados a esse movimento, eles vão trazer uma ênfase muito grande para a valorização do indivíduo e, portanto, das emoções. Vocês vão perceber que a obra da Maria Firmina, ela traz muito esse foco, uma ênfase, né, nesse procedimento, né, que é mais individual, o foco no eu. Tanto que a dedicatória, né, não é a ninguém, é a mãe. Então, já traz esse aspecto confessional, íntimo,
que é comumente associado aí à obra da Maria Firmina dos Reis, beleza? Individualismo, natureza, essa valorização da natureza que está relacionada a esse processo também de identidade nacional aparece bastante também dentro desta obra, beleza? Nacionalismo e exaltação das raízes brasileiras, o nacionalismo, né? Essa construção do heroísmo a partir da figura do lutador, né, do voluntário da pátria, daquele que participa da Guerra do Paraguai. Eu vou mencionar isso para ti um pouquinho mais à frente, né? Esse subjetivismo, esse sentimentalismo, porque a Maria Firmina dos Reis vai retomar características relacionadas à segunda fase, né, do romantismo, e por esse motivo, né, muitos elementos relacionados a essas temáticas amorosas vão aparecer dentro dos poemas, né, aqui neste contexto. Tá bom? O Brasil no século XIX, qual é o contexto histórico? O que há de interessante para nós situarmos? Também porque, como eu falei anteriormente, esses textos podem aparecer relacionados ali à prova de humanas, né? E fazer algum tipo de pergunta, levando em consideração o contexto em que essa obra foi produzida, tá? Então, anteriormente, né? Vamos falar aqui lá do iniciozinho do século, mais especificamente em 1808, perdão, nós temos aqui a vinda da família real para o Brasil e por isso, né? Consequentemente, a criação dessa imprensa régia, que estimulou o crescimento dos jornais, sobretudo um estilo que a gente chama de folhetim, no qual, inclusive, a Maria Firmina dos Reis divulgou bastante sobre a sua obra literária. Tanto os romances como Hugo Peva, como Úrsula, né, o conto como a escrava, quanto os poemas, no caso aí de Cantos à Beira-Mar, ok? Posteriormente, nós temos ali, antecedendo ali a metade do século, no ano de 22, né, essa proclamação da independência do Brasil. Por esse motivo, essa motivação relacionada ao procedimento, né, de valorização de identidade nacional. E já lá para a segunda metade do século, nos anos 60, né, este movimento chamado de Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é tanto um acontecimento histórico quanto o Paraguai é um espaço no qual essas poesias, né, acabam fazendo referência, no caso, né, ao qual essa poesia da Maria Firmina dos Reis, ou várias dessas poesias, acabam fazendo referências, ok? E, por fim, nós temos também ali no final, né, já na segunda metade do século, reivindicações que são abolicionistas, e propriamente dita ali em 88, a assinatura da Lei Áurea, né, que vai terminar, né, por fim, ainda este movimento chamado de escravidão. E, por acaso, já que a gente está falando de romantismo, esse movimento toca em toda essa efervescência aí da época, beleza? Bom, esse movimento, ele tem características vinculadas a essas três fases, seja o nacionalismo da primeira fase, o ultrarromantismo da segunda e a terceira fase, que a gente vai chamar aqui de condoreira, certo? A Maria Firmina dos Reis vai retomar essas características. Inicialmente, nós temos aqui essa primeira fase que nós chamamos de nacionalista, certo? A Maria Firmina dos Reis, ela está dentro desse contexto nacionalista porque ela acaba retomando essas temáticas, belezinha? Bom, nesse nacionalismo, quando a gente olha essa expressão aqui, exaltado, né, nacionalismo, exaltado, exaltação, a prova ela pode cobrar de ti um vocabulário. Então aparece uma expressãozinha que a gente vai chamar de tom laudatório, certo? Só para você lembrar aí, laudatório é sinônimo de exaltação, certo? Um tom exaltativo. Esse laudatório aqui aparece tanto em relação à própria natureza, bem como em relação ao herói, certo? O herói. Só que quem é esse herói aqui? A gente vai chamar de herói da pátria. É o herói da pátria. Por quê? Porque o contexto em que essa obra se passa é o contexto da guerra relacionada ali ao período de Paraguai, beleza? Aí, aqui nós olhamos também relacionado a este período a figura da idealização do indígena, que é principalmente característica de Gonçalves Dias, no iníciozinho deste romantismo. Só que a Maria Firmina dos Reis, ela não traz essa referência literal ao Gonçalves Dias, no sentido de trazer a figura de um indígena que está lutando, batalhando pelo seu ideal. Ela constrói uma metonímia para falar que esse herói da pátria é um tupi. Tupi no sentido gentílico da coisa, como se fosse um adjetivo para falar do povo brasileiro, certo? Então lembre-se disso, né? Metonímia. Metonímia. Essa metonímia, né, para se referir ao herói, enfim, ao povo brasileiro. Aqui ele traz esse aspecto, né? Tupi. Povo tupi, certo? Esse sentimentalismo, esse subjetivismo aparece muitas vezes também dentro dessa narrativa, bem como utiliza esses recursos relacionados à natureza exuberante e romântica,
Então, a natureza é belíssima. Essa natureza, ela tem um objetivo, qual? Espelhar os sentimentos do homem. Então, esse sentimentalismo traz a beleza feminina e compara essa beleza feminina aos elementos da natureza. Isso é normal de acontecer, né? Aqui eu vou colocar natureza, é o espelho, espelha o sentimento do eu lírico. Sentimento do eu lírico. Certo? E esses temas patrióticos históricos, né, porque toca principalmente nesse fator que nós estamos considerando aqui, que é a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, certo? Essa segunda fase, que nós já estamos chamando aqui de ultrarromântica, ela tem um outro objetivo, né? Qual é o objetivo? É dar ênfase, né, a essa voz mais íntima, mais particular. Enquanto nós temos aqui, neste contexto nacionalista, uma voz coletiva, nós temos aqui, nesse contexto ultrarromântico, uma voz individual. Voz individual. Certo? O foco está aqui no eu, beleza? Subjetividade, introspecção, estou falando muito mais sobre mim. Temas de amor idealizado e temas relacionados à morte, né? Ela traz muito esse aspecto relacionado à perda da mãe, a dedicatória, né, que ela deixa a mãe, a ideia de transcender, né, de fugir, de sublimar dessa realidade por meio da morte. Então, uma temática aqui que a gente pode chamar de escapismo, ok? Essa atmosfera sombria, pessimista, né? Então, aquele ambiente que outrora está bonito, ele ganha aqui contornos, né, mais sombrios, mais misteriosos. Solidão, sofrimento, uso de elementos sobrenaturais, que estão relacionados também a esse aspecto aí da sublimação, elevação, né? Sublimação. Fator relacionado ao elemento que a gente está chamando aqui de morte, ok? Por esse motivo, essa subjetividade, ela pode trazer também uma outra expressãozinha para você utilizar. Enquanto lá, no período do nacionalismo, a gente fala de tom laudatório, aqui nós temos o tom que é confessional. Confessional. O que significa isso, Juliana? É como se fosse uma confissão íntima do seu sofrimento, da sua solidão, da sua dor, né, dentro desse contexto, tá? Chegamos então à última parte, condoreira, né, dessa terceira fase, que está mais relacionada ao engajamento social e político. Quando eu falo da participação de um país em uma guerra, né, envolvendo outros países, no caso da Tríplice Aliança, no contexto da Guerra do Paraguai, eu estou falando sobre um efeito político, certo? Crítica social, denúncias de injustiça, embora não sejam injustiças assim claramente, né? Nós temos aqui a ideia dos voluntários da pátria que eram escravizados, que acabaram sendo convidados com a promessa de que se voltassem vivos da participação da guerra, eles seriam libertados, certo? Então tem esse elemento aqui, voluntários, há um poema sobre isso, voluntários da pátria, certo? O aprimoramento do nacionalismo patriota, né? Aquilo que nós já falamos lá da primeira fase, que ele ganha novos contornos, imagens fortes, emocionais, né? Uma certa forma de eloquência. O texto da Maria Firmina dos Reis é extremamente eloquente, parece que foi feito para ser lido ou cantado, afinal o nome é Cantos, né? Eloquência. É a arte de falar bem, né? Então ela escreve ali para ser lido com uma certa entonação, espécie de transição para o realismo. Então essas temáticas relacionadas à liberdade estão, de alguma forma ou de outra, antecedendo o que a gente vai conhecer aqui como condoreiro, tá? Que só surge lá em 1880, que é uma literatura abolicionista, mas a Maria Firmina já estava antecipando, ok? Bom, para a gente organizar os nossos estudos, qual é o meu objetivo? Dividir aqui a obra da Maria Firmina em algumas temáticas principais que ela costuma abordar dentro dessa obra. Que obras seriam, que características principais seriam essas? Então, nós temos ali poesias nacionais, então um bloco de poesias que tem o objetivo de exaltar essa identidade, a pátria, a luta pela liberdade, certo? Esse elemento todo vinculado aí tanto à natureza, quanto para a guerra, o heroísmo, né, desse brasileiro. Tudo bem? Nós temos aqui, por exemplo, dois poemas, um que eu vou mostrar para vocês, que é o Minha Terra, mas nós teríamos também um outro poema para vocês conhecerem mais sobre essa obra, seria, por exemplo, Por Ocasião
da passagem de Humaitá. Pronto. Esse aqui é um poema que fala especificamente sobre a participação do Brasil na Guerra do Paraguai. Depois nós temos aqui as poesias melancólicas. Dentro dessa poesia melancólica, nós já vamos ver aqui exploração de saudade, da dor, introspecção e tudo mais. Temos um poema intitulado Melancolia. Qual é o objetivo? Trazer, né, enfim, a lamentação em relação a esses sentimentos, né, do eu lírico num contexto mais triste. Nós temos também um outro poema, né, que tem esse aspecto melancólico que eu acho que é bem interessante de nós lembrarmos, Uma Lágrima, que ela fala da dor da partida da mãe. Uma lágrima. Eu recomendo a leitura desses para que vocês conheçam, né, de maneira geral, um pouco sobre o que a obra costuma abordar. Nós temos além aí das poesias nacionais, das poesias melancólicas, as poesias amorosas, que ocupam boa parte do livro, da coletânea. Por quê? Porque nós estamos falando aqui da segunda fase, né, desse romantismo, então faria sentido que isso fosse abordado, né? Então tratando de amor idealizado, de paixão, de sentimentos pessoais e tudo mais. Dois poemas eu posso indicar para vocês. Por exemplo, Ela, um poema, né, que traz essa coisa aí relacionada à beleza feminina, e há um outro também que nós podemos perceber aqui, que seria A Minha Carinhosa Amiga. A Minha Carinhosa Amiga. Então, são dois poemas, né, com essa temática aqui, né, embora eu goste, enfim, são alguns poemas que trazem essa temática amorosa, né, do amor idealizado, do problema também em relação à possibilidade deste amor se concretizar, né. Então, tem ali uma contradição que é típica deste período chamado de romantismo. E, por fim, nós temos aqui as poesias religiosas, que é uma herança do Gonçalves Dias, certo? Abordam fé, transcendência e espiritualidade. Poderia aqui recomendar que você lesse Tidéon, que significa louvado seja, ou também você poderia ler Hosana, né, que está relacionada aí a uma espécie de glória a Deus, beleza? Então, toda essa multiplicidade aqui caracteriza a Maria Firmina dos Reis. Muito importante nós nos atentarmos a isso. Esse poema, eu tenho quase certeza que ele vai aparecer na prova, primeiro porque ele traz muito esse aspecto relacionado à cidade de São Luís. Ele tem uma epígrafe que é do próprio Gonçalves Dias, né, um textinho que antecede o poema, e que ela está falando sobre a descrição em relação a esta cidade, né, a São Luís, que foi o lugar onde ela nasceu. Por esse motivo, eu acho que ele tem boa oportunidade de ser explorado, tá? Minha terra. Diz o seguinte: Maranhão, açucena entre verdores, gentil filha do mar, meiga donzela, que a nobre fronte despredida coma dos seus do oceano levantaste. Quanto és nobre e formosa, sobretudo, nas mãos potentes como cetro de ouro, o bacanga caudal, o anil ameno. O curso de ambos, tu, senhora, domas, e os seus furores a teus pés se quebram. Observem bem, né, que ela traz essa espécie de Maranhão, mas esse Maranhão aqui se refere a São Luís, certo? Esse Minha Terra, para mim, há uma espécie de intertextualidade com Canção do Exílio. Canção do Exílio. Legal da gente levar em consideração isso, tá? E outras coisas que eu também acho interessante nós observarmos. A ideia dessa cidade sendo representada como um elemento da nobreza, né? O cetro de ouro. Então, nós temos aqui a nobreza, certo? E, além disso, nós temos também a personificação, né? Meiga donzela. Personificação. Além da personificação, um outro elemento também muito utilizado, apóstrofe. Esse recurso que significa a interrupção súbita, né, do discurso, a utilização do que nós conhecemos por vocativo, no caso aqui, senhoras, certo? Bom, continuando a leitura do texto, nós chegamos então à ideia da exaltação, o tom laudatório que eu expus para ti anteriormente, né? Exalta teus filhos, fervente entusiasmo, e quebra num dia sangrento grilhão. Um diálogo aqui é o elemento, né, que nós chamamos anteriormente de abolicionismo, condorerismo, enfim, ela trazendo essa antecipação da ideia da liberdade. Contempla a Europa tal feito, com pasmo e bradas, sou livre com grata efusão. Então, um aspecto relacionado tanto aí ao nacionalismo, né,
de alguma maneira ou de outra, trazendo essa exaltação da terra natal, mas também esse aspecto relacionado à liberdade, né, já antecedendo a terceira fase. Maranhão, Açucena entre verdores, campeando gentil bela e donosa, como em haste mimosa, altiva rosa, como lírio do val, cobrando amores. Então, várias comparações metafóricas também sendo utilizadas aqui, para trazer esse aspecto, né, relacionado à exaltação da própria terra. Tem um outro elemento interessante aqui, que eu acho legal de destacarmos, a utilização do nome dos rios, né, tanto o Bacanga quanto o Rio Anil, enfim. Pode haver uma questãozinha, né, que pergunte sobre a importância desses rios, pode haver alguma outra questão no caráter mais geográfico, a importância histórica, enfim, que nós podemos perceber, certo? Então, por fim, o que percebemos aqui? Essa temática da exaltação do Maranhão, a beleza, a dignidade, a luta, né, por liberdade, primeira e terceira fase do romantismo, a linguagem formal, poética, muito rica, né, metáforas, o ritmo musical, a utilização da apóstrofe, né, que são alguns recursos, como nós já vimos, os símbolos, né, a flor, a açucena, a pureza, o mar, o rio, as forças, né, relacionadas a esses cantos à beira-mar, né, então quando ela fala ali no divã de prata, né, deitada no divã de prata, isso é uma metáfora para falar do mar, da beira-mar, literalmente, da cidade de São Luís, certo? Os cetros, lauréis relacionados ao poder, o grilhão, né, nesse aspecto mais de libertação. A mensagem principal é de orgulho nacionalista, né, e esse apelo ao abolicionismo também que está por detrás desse texto. Essa perspectiva de um lírico apaixonado pela própria terra, né, esse lirismo, né, e o engajamento social. Isso aqui sintetiza bem as principais características da autora Maria Firmina dos Reis. Eu vou brevemente retomar para a gente poder finalizar essa aula. Tá? Então, nós estamos falando aqui da Maria Firmina dos Reis, da obra Cantos à Beira-Mar, que traz esse aspecto da musicalidade, uma tradição medievalesca, né, dos cantos, bem como esse aspecto da topografia da cidade, né, é uma referência ao ambiente beira-mar, né, exemplificado aí pelo divã de prata dentro do poema, os rios, né, o Bacanga, o Anil, né, que acabam deitando ali no divã de prata, que é a própria beira-mar da cidade de São Luís. O aspecto de exaltação vinculado à primeira fase do romantismo, né, o aspecto de paixão, sofrimento, lamentação vinculado à segunda fase, ultrarromântica, e o aspecto de liberdade vinculado à terceira fase, que a gente chama de condoreio. Então, se nós podemos dizer, Maria Firmina dos Reis é uma autora ali publicando em 71, mas que resgata temáticas anteriores das duas primeiras fases do romantismo, bem como antecipa a terceira fase do romantismo, que nós chamamos de condoreio. Beleza? Então, assim a gente finaliza, né, a nossa aulinha e nos encontramos na próxima. Boa prova para vocês e até mais.